Um que eu queria comentar aqui é um apóstolo, velho. Que é São Simão Zelota. Por quê? Cara, ele era zelota, né? Ele era zelota, exatamente. Pra quem não sabe, vou contar agora o que é um zelota. Que o pessoal tem o Simão Zelote. O que é a Zelote, Tu né? assistiu o seriado? Esqueci o nome dele. Tô assistindo. Tá Tô assistindo assistindo? The Chosen. O Cara, Simão eu- Zelota aparece lá e conta um pouquinho da história dele sobre isso aí que você vai falar Nossa, agora. foi uma decepção. Que Eu comecei a assistir o primeiro episódio e dormi. Cara, velho. já tá lançando O que a acontece? terceira temporada. A Judéia, que é a região onde Jesus vivia, ele era uma região independente, né? Na verdade, assim, durante pouco tempo, porque depois foram sendo dominada, né? E teve babilônicos, macedônios, asmoneus, todos dominaram Aí essa veio região. os- Quando surgiu o Império Romano domina a região também. Só que coloca eles como reino cliente. O que é um reino cliente? Ele é um país que ele... Compra do... Não. Ele é um país independente. Assim, ele faz as próprias leis, mas ele depende em outros critérios. Então, por exemplo, o cliente é porque ele usufrui de benfeitorias do país maior. E quais são esses usufrutos, né? O exército. Sim, Saca? então... Então- o policiamento era todo romano. Isso, era todo romano. E os judeus não gostavam disso nem a pau, saca? Então o que acontece? Na época dos asmoneus, os judeus se revoltaram, que é o que a gente chama de Guerra dos Macabeus. E lutam contra eles, e aí tem até o Judas Macabeu que surge, e tem um livro dos Macabeus que tem na nossa Bíblia, na protestante não tem, mas que conta a história do povo judaico. Depois, quando o até Império tem. Romano surge um grupo que também é uma resistência ao Império Romano, porque não quer que a Judéia seja um reino cliente, que seja um reino completamente independente. Eles querem independência. E eles são, assim, devotos dos Macabeus, né? Eles olham a vida dos Macabeus, eles são, tipo assim, a nova geração dos Macabeus. E eles são chamados de Zelotas. Só que o que acontece? Naquele quiprocó dos Herodes, que eram 3, rola uma treta. Eu fiz um vídeo no Santa Carona explicando mais detalhado, que é por que Judas traiu Jesus. Depois vocês pegam lá, que lá eu explico mais detalhado. Mas o Império Romano tira o título de reino cliente da Judéia e coloca ele como província. Aí a giripoca pia. E os zelotas ficam putos por causa disso. Putos, completamente putos. Fala o que é os Zelotes logo. Os zelotes, eles eram um partido político judeu que lutava pela independência da Judéia. Exatamente igual acontece com os palestinos. Eles eram treinados pra matar. Exato, eles eram um exército armado paramilitar, saca? Detalhe, que pouca gente sabe. Sabe quem é o zelota mais famoso que nós conhecemos hoje? Eu ia chutar o nome de brincadeira, mas não é bom brincar, não. Barrabás. Barrabás é era verdade. Zelote. Barrabás zelota. não era ladrão. Muita gente fala que assim, eles soltaram Barrabás porque ele era... Não, Barrabás, ladrão é quem foi crucificado com Cristo. Barrabás, ele tava preso porque ele tinha saqueado uma loja pra conseguir mantimentos pros zelotas numa batalha. Eu já Ah, tinha então visto isso em algum já... lugar, Saca. não lembro Então, onde. Então ele era igual, sabe a Dilma no período militar? O Barrabás era um rolê desse, tá ligado? Não, mas então o povo ter gritado Que explode solta quartel? Barrabás é até um pouco entendível. Exato, faz todo sentido. Por quê? Não é. Porque é um zelota que o tá ali. é um cara que luta por nós, né? Exato. Jesus é um judeu que... Viu tanto que muda a história quando você entende? Aham. Ele era um zelota, saca? Então, o São Simão, ele era um zelota. Outra pessoa que era zelota também era Judas Iscariotes. Aham. Judas Iscariotes também era zelota, saca? Não sabia dessa. E aí o que Eu acontece? também não sabia do Barrabás. Quando eles vão e veem o Messias e entendem o Messias, qual que era a coisa que estava na cabeça deles? Ele vai nos libertar do Império Romano. Fazer guerra. Eles não tavam- entendem que ele vai libertar do pecado, ele entende que vai libertar do Império Romano. No seriado Aí- eles comentam quando é que a gente vai vir o exército pegar em armas e Exato. tal. Não sei se tu já chegou nessa parte. Não É muito- cheguei não, mas eu sei Mas que vai eles falar. comentam quando é que vai ter e tal. E Jesus, não, tal, vamos fazer a nossa parte aqui. É engraçado demais, velho. E aí que surge a bagunça. Então, assim, Simão Zelote, ele era mais ou menos a galera que luta hoje pela libertação da... Onde fica o Barcelona lá? Catalunha. Da Catalunha, Catalunha. saca? E provavelmente, se essa treta da Judéia com o Império Romano fosse vigente hoje, os comunistas seriam adeptos da Judéia. Eles iriam defender a Judéia nessa causa, saca? Igual eles defendem a Palestina no caso de Israel. É claro que é um pouco diferente, mas vale lembrar aqui o caso. É legal né? que eles defendem a Palestina, um adendo.
Mas aí, tipo, chega lá no Catar, aqui no Brasil, temos que aceitar as religiões e tal. Aquela coisa do viado lá, do João Willis. Aí chega no Catar, começa a falar mal que lá não tem direitos humanos. Exato. O dia que a Copa for na Palestina, vai ser a mesma coisa. Hoje eles querem mais palestinos no Brasil e tal, religião, tem que aceitar e tal. Quando chegar lá e ver como é que é igual ao Catar, Aí eles não querem mais. eles vão voltar. É É que eles mudam de ideia. isso que é o tempo todo, foda, velho? né, velho? O K2, você falou que Judas era? O Iscariotes era. Ele era. Zelota. Ele era? Era. Então desde sempre comunista atrás de dinheiro fazendo cagada, né, velho? Exatamente, velho. Exatamente. Só que aí, no caso, eu tô falando por causa do caráter revolucionário, né? Outra curiosidade, só pra poder encerrar. Você lembra de Jesus falando que deste tempo não sobrará pedra sobre pedra? Lembra? Jesus morre, Claro que lembra. Né? ressuscita, aí passa 40 anos. Quando vai ter... Depois de 40 anos, estoura uma guerra, que é chamada Guerra dos Zelotes. Que os Zelotes se rebelam contra o Império Romano em armas, pegando em armas. O Império Romano vence a batalha e de putice, de raiva dos judeus, eles destroem o templo. Que Templo nunca de mais foi Jerusalém. reconstruído, Isso que é aí o eu Templo de já Jerusalém, É. saca? E foi exatamente por culpa dos Zelotes que o Templo de Jerusalém não existe mais, saca? Por causa dessa guerra, Tal do comunista. saca? Você pira? E até hoje não foi reconstruído novamente, então Judeu trabalhando. Jesus falou e aconteceu mesmo, de fato. Perdão, Jesus, você é judeu, né? Ai, gente.